purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a quinta-feira na oitava da Páscoa. Ainda estamos vivendo a Páscoa do Senhor. Jesus está vivo e está no nosso meio. A primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, é uma sequência da leitura de ontem. O paralítico, o coxo que estava na porta do templo e pediu esmola a Pedro. E Pedro disse a ele: eu não tenho nada para te dar, mas eu posso te dar algo muito maior do que aquilo que você está me pedindo. E disse a ele: em nome de Jesus, levante. E ele se levantou e começou a andar. E aí a leitura de hoje, que é a sequência da de ontem, esse paralítico fica junto com Pedro e não larga de Pedro e João, fica junto com os dois discípulos. E todos no templo ficam falando: mas esse homem é aquele que pedia esmola, esse homem é aquele que não podia andar, agora ele está andando. E aí Pedro e João, com muita humildade, diz: não fomos nós que fizemos este milagre, foi Jesus. Em nome de Jesus, é Ele que faz o milagre. Eles deixaram bem claro, não deixaram aquela situação fazer com que os seus egos elevassem e eles se sentissem o importante. Não, muito pelo contrário. Tiveram a humildade de dizer, e de fato era isso que tinha acontecido. Jesus usou os dois para fazer o milagre, mas é Ele, é Jesus quem faz o milagre. O Salmo responsorial, o Salmo 8, nos diz no seu refrão: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O nome do Senhor tem que ser grande na nossa vida, tem que ser grande na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Que o nome dele sempre esteja em primeiro lugar
na nossa vida. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, também é uma sequência do Evangelho de ontem. Os 2 discípulos de Emaús iam caminhando desanimados e Jesus aparece no meio deles. E eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Voltam correndo e vão falar com os demais discípulos. E agora eles estão falando, contando para os discípulos: olha, nós vimos o Senhor. E de repente Jesus aparece no meio de todos. A hora que eles estão contando, Jesus aparece e diz a eles: a paz esteja convosco. Onde está Jesus, está a paz. Quando nós temos turbulência na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, é porque falta a presença de Jesus. Se estivermos realmente com Jesus no nosso coração e na nossa vida, nada disso vai acontecer. Muito pelo contrário, você vai ser portador da paz de Jesus nos lugares turbulentos. Por isso é preciso, de fato, com o coração puro, com o coração sincero, receber Jesus na nossa vida. E os discípulos ficaram assustados e com medo. Pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse a eles: por que vocês estão preocupados? E por que vocês têm dúvida no coração de vocês? Às vezes nós estamos preocupados, às vezes nós temos dúvida na nossa vida. E quando estamos preocupados, quando temos dúvidas, os nossos olhos se fecham e não conseguimos ver Jesus. O nosso coração também se fecha e não conseguimos receber Jesus. Por isso que Jesus fala para eles: deixe de ficar preocupados, deixe de ter dúvida no seu coração, tenha fé. Eu estou aqui diante dos olhos de vocês. Veja as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo que estou aqui, não é outro. Tocai na minha veste, tocai no meu corpo. Eu não sou um fantasma. E Jesus pede a eles que dê um peixe para ele comer. E eles dão, Jesus come o peixe diante dos olhos dele, para eles verem que é Jesus que mesmo que está ali. E Jesus começa a falar do que está escrito, que ele sofreria muito, seria morto, seria crucificado e morto, mas que ressuscitaria no último dia. Ele já tinha falado isso para os discípulos e agora já tinha acontecido tudo isso. E ele estava ali, ressuscitado, vivo diante dos olhos desses discípulos. E ele fala que no nome de Jesus serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. No nome de Jesus. Então, de todas as nações, começando de Jerusalém, para todas as nações. Hoje também, o nome de Jesus tem o poder de perdoar os pecados. O nome de Jesus tem o poder de dar a cada um de nós a conversão. Mas é preciso reconhecer que somos pecadores. E é preciso reconhecer que só Jesus pode nos dar o perdão e a conversão. E ele fala que nós temos que ser seus testemunhos. O testemunho de tudo o que aconteceu. Testemunho da ressurreição. Testemunho de Cristo vivo no nosso meio. Meu irmão e minha irmã, que você possa demonstrar através da sua vida que Jesus vive dentro da sua vida, dentro do seu coração. Que você possa demonstrar para as pessoas que convivem com você, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no lazer, aqui na igreja, que você possa testemunhar Jesus ressuscitado através da sua vida. Amém?